Quais são os problemas que você enfrenta? A gente tem muito problema, a população não está indo vacinar, o sistema não facilita no cálculo, o município ficou zerado no percentual, porque quando vai lançar lá, o município não considera isso, porque a gente tem que fazer as 4, são 3 ou 4 ciclos, 3 ciclos, né? 80% de cada ciclo. Então, como é que está acontecendo isso? Certo? Como é que está a minha rede de frios? Como é que está a minha estrutura? Eu tenho um hospital? É minha gestão? Como é que está sendo operacionalizado? Quanto eu tenho investido? Qual o percentual? Porque quando a gente fala de análise financeira no plano, no diagnóstico, são essas considerações. O que consome do meu orçamento esse serviço? Eu posso fazer no item separado. Vocês estão me entendendo? Eu posso colocar lá no financeiro, análise financeira. A Ecrene até disponibilizou no grupo um roteiro com várias planilhas, ou eu já posso vir narrando ao longo dos problemas que eu for colocando. Pega tudo que você faz, saúde da mulher, saúde do homem, saúde da família, alimentação e nutrição, as ações de vigilância. Pega tudo que você faz e olha para cada um desses itens e vê como você está. Olhando para trás, o que você avançou, o que você não avançou e como você está, certo? Inclusive, eu pedi até para Corumbá, que eu ia falar nas outras oficinas, né, Claudinei? Eles fizeram uma coisa muito legal. Eles pegaram em cada uma dos itens das políticas, eles pegaram os indicadores relacionados àquelas políticas, ou do plano deles anterior, que eles tinham, né, das metas anteriores, os resultados, na verdade, são os indicadores, os resultados, né? E da pactuação, que a gente tem até 2021. E fizeram uma série histórica em cada um dos problemas. Saúde da mulher. O que está relacionado à saúde da mulher? Razão de patológico, mamografia, e tinham mais algumas metas do plano deles lá, né? Aí, quais foram os resultados que eles atingiram? Tinham metas que eles tinham só o resultado do último ano, porque foi feita a revisão do plano e começou a cuidar, monitorar a partir daquele ano. Tem metas que eles têm resultados dos anos anteriores, quadrianuais, correto? Então, eles fizeram esse percurso para quê? Para que a área técnica, quando ela fosse pensar no planejamento dela e estabelecer a meta dela, discutir meta, quantificar de fato meta, ela tivesse condição de olhar para o histórico. Porque agora a gente não tem mais esse caderno, essa proposta estadual. Ah, então quer dizer, porque faz 4 anos que eu estou falando que eu não vou fazer 0,68 de mamografia, mas todo ano vem 0,68 de mamografia pactuado. Eu tinha que reduzir essa meta. E eu nunca consigo, porque a SES não deixa. Não é assim. Você vai pegar a sua série histórica e vai ver o seu percurso. Está pactuado desde 2018, 68. Em 2018 você fez 45. Em 2019 você fez 52. Em 2020 você fez 37. Em 2021 você fez 38. Esse é o seu percurso, correto? Por que aconteceu isso? Olha, meu percurso, né? Pode até fazer um gráfico. Foi assim, porque aconteceu isso, daí a gente estava até indo bem, né? Estava executando tal e tal serviço, tinha melhorado isso, tinha implementado isso, mas aí veio o Covid, aconteceu assim, a gente teve uma queda, tal. Então, assim, uma proposta de uma meta nasce pelo menos do seu melhor resultado. Uma meta tem que nascer pelo menos a partir do seu melhor resultado. Por que, Vanessa? Simplesmente porque você passou 4 anos investindo recurso público e ações e energia, esforço técnico para alcançar aquela meta. Então eu tenho que considerar tudo que foi direcionado e o melhor resultado, para a partir dali eu estabelecer um novo percurso a ser percorrido, um novo trecho para que eu percorra. Meta não surge do nada. E se for uma meta que eu vou estabelecer, por exemplo, eu estou fazendo lá o meu diagnóstico e eu detecto, por exemplo, que eu tenho uma política específica, saúde da população prisional, por exemplo, população prisional, privada de liberdade, ou da população vulnerável, né? Uma política específica que eu detecto que... Pode falar. Eu
os 4 anos e fazer uma divisão e mudar a minha meta futura, ou eu tenho que manter esses 0,68 e tenho que fazer mais, planejar para atingir esses 0,68? Não. Você vai fazer uma avaliação da sua média do ano. Você pode partir do seu melhor resultado, fazer a sua média. Aí você vai me dizer, mas você não esquece de relatar. Sim, certo? Eu falo assim, Olha, esse 0,68 tem que continuar. Não. Por exemplo, o seu melhor resultado em 4 anos foi 45. O que você tem que considerar? Bom, meu melhor resultado foi 45. Eu investi tanto, fiz isso. E eu não posso, em caso específico da política da mulher, eu não posso esquecer do que a Hilda veio me falando direto, que tem recursos específicos de portaria para esses serviços. Então eu não posso simplesmente me acomodar, porque eu vou receber recurso. Então eu tenho que ser bem técnica e pensar que a minha meta tem que partir da premissa do meu melhor resultado. Então se eu atingir 45, a minha meta é 48, eu preciso trabalhar com uma média intermediária, porque eu vou continuar executando recurso, vou receber recurso. É uma situação atípica, diferente de outras situações. Eu não tenho, por exemplo, recursos novos implantados em outras políticas. Então eu posso pelo menos tentar manter o meu melhor resultado. Você está entendendo? Aí tem que ser uma avaliação muito técnica sua. Vou continuar investindo esse mesmo valor? Vou continuar percorrendo essas mesmas ações? Tem recurso novo? Vou continuar mantendo as mesmas equipes? Então a minha meta tem que nascer a partir do meu melhor resultado, implementando ou mantendo pelo menos o meu melhor resultado. Mas essa justificativa tem que ser feita lá no diagnóstico. No diagnóstico. Essa narrativa, essa leitura no diagnóstico. Lá na meta eu só vou pôr valor. Só. Isso. Porque quando a gente for discutir PRI, a gente vai ter que olhar para todas as metas que vocês estabeleceram como município, discutir um planejamento, ver quanto a gente vai, como estado, como é que a gente vai investir para a gente propor metas regionais. A pactuação dar-se-á de forma regional. Ela não será mais municipal, como a gente fazia, cada município com sua meta. Quando chegar na pactuação, que vai acontecer, será regional, nota técnica número 20. Então, sai o caderno de pactuação interfederativa. Cada um de vocês agora, cada um de nós é responsável pelo seu próprio monitoramento e pelas suas próprias metas. O Estado vai discutir, a partir do diagnóstico local, metas regionais, onde cada um de nós vai entrar com a contribuição, certo? Mas em contrapartida, o Estado tem que dizer quanto ele está disposto a investir para o alcance das metas regionais. Isso é planejamento regional ascendente. Diferente de antes, que a gente vinha com pactuação, estabelecia metas a serem percorridas. Agora vocês vão, a partir da meta de vocês, a gente discute diagnóstico local, discute diagnóstico micro, macro e propõe pactuação regional. Entendeu a diferença? Então eu preciso considerar o diagnóstico de cada um e a meta estabelecida para cada um para fazer um cálculo regional. E como vai ser feito? Nós estamos discutindo isso. Nós tivemos oficina e a gente está discutindo isso. Porque nós também estamos aprendendo. Nós nunca fizemos pactuação regional. Diferente de outros estados que já tem. Inclusive tem estados que tem um caderno com indicador diferente, né? Ou metas diferentes para cada região que eles têm, com realidades diferentes. Como a gente é um estado que ainda está, né, incipiente nesse processo, a gente resolveu manter um único caderno de pactuação regional, que já vai contemplar os indicadores do Previne Brasil. Então todos nós já temos que ter as metas do Previne Brasil, cada um de acordo com a sua realidade, né? Já vai manter as metas do caderno, então nós já temos aí, para começar, cada um de nós no seu planejamento municipal, 30 metas, para começar. Fora aquelas que a gente vai inserir do nosso processo mesmo. Mas para começar a gente já tem 30 metas, né? Cada um de acordo com a sua realidade, que nem eu falei, o que é para ela é 0, para ela é 2, o que é para ela é 2, para você vai ser 5, porque vai depender do seu percurso histórico. E se for uma meta nova, que a gente vai falar sobre isso, a gente fala mais para frente, aí você vai estabelecer a sua linha de base, vou falar lá na frente, certo? Meta só é meta se mostra de onde eu estou e para onde eu quero ir. Se já tem uma coisa diferente, vocês já vão ter que rever. Todas aquelas que tinham no caderno da pactuação interfederativa, elas permanece. têm que permanecer. Permanece. Né? Diferentes, lógico, mas permanece.
Os indicadores vão estar contemplados em alguma meta de vocês, né? Então vamos lá. Então a minha análise vai percorrendo esse processo. O que é importante eu relatar na minha análise? Em relação, por exemplo, aos meus equipamentos. Secretário, como é que estão os seus equipamentos, os seus serviços próprios? Extremamente importante. Como que você vai fazer um planejamento para investimento, né? Reforma, construção, implantação de serviço, para qualquer tipo de avanço, se eu não sei o que eu tenho hoje? E os meus avanços, a minha construção, a minha reforma, a minha ampliação tem que linkar algum problema. Se eu tenho, por exemplo, que nem aconteceu com o município, tem município que tem um hospital municipal. E aí ele pediu recurso na emenda parlamentar e falou assim que não tinha no plano municipal meta para o hospital. Gente, não vai, presta atenção. Tudo, não é tudo que você... Olha a diferença, isso é sério, isso é estratégico. Tudo que você vai fazer ao longo dos 4 anos é humanamente possível você prever uma meta para cada situação. Meta justifica o objetivo, o resultado que eu quero atingir. A gente vai falar disso detalhadamente. Mas tudo que eu tenho no meu território precisa ser tratado no meu diagnóstico. Estar contemplado no plano, porque assim, quando a gente vai fazendo o diagnóstico, vai tratando sobre todos os serviços que a gente executa, sobre as dificuldades que a gente tem, sobre os problemas que insistem ainda na nossa rotina, não é isso? Os enfrentamentos que a gente precisa promover, a gente vai detectar muita coisa. Mas a gente vai mudar tudo em 4 anos, se a gente não mudou até agora? Não. Chega um momento depois do diagnóstico, que a gente fala muito, que se chama o quê? Priorização de problemas. É ali que nasce as diretrizes. Porque eu vou definir o direcionamento que eu vou dar, ou seja, eu vou priorizar os enfrentamentos que eu vou realizar. Eu só consigo priorizar a partir do momento que eu já fiz a minha narrativa, que eu já fiz a minha leitura. Aí eu vou dizer, disso tudo aqui, tem a parte política e a parte técnica, que nós vamos priorizar isso aqui. Isso aqui é meu carro-chefe dos próximos 4 anos. Ou seja, eu dou conta de resolver ou de tentar resolver isso aqui em 4 anos. Seu planejamento de recurso vai nascer a partir daqui, certo? E a sua prestação de contas acontece a partir desse momento, em que você define isso, correto? Tá, quando você faz essa priorização, essa definição, você vai falar de objetivos e metas, correto? Mas durante todo o seu plano, você falou de tudo que você faz no seu território. Ocorre que daqui 2 anos o secretário está lá em Brasília e um deputado trata com ele uma emenda, correto? Um recurso que o senhor nem estava esperando nesse momento que estava sendo debatido o problema aqui. E esse recurso pode ser resposta para um enfrentamento que o senhor não priorizou nesse momento, correto? Ele está lá como meta, objetivo? Não, mas ele não está previsto no plano? Não está? Ele não foi um problema apresentado? Foi. Eu fico olhando, às vezes falo assim que não está no plano. Como assim? Então o seu diagnóstico, então assim, o que está acontecendo? O seu diagnóstico não tratou dos problemas que você tem no município, não leu a sua realidade? Porque em momento nenhum você falou sobre o hospital municipal? Nem na sua infraestrutura? Ou você só citou, o município tem um hospital municipal? Hospital municipal, temos um hospital que atende assim, que presta esse serviço, que tem essas pactuações, que tem essas contratualizações, que está assim, está assim. Fluxo do serviço, temos serviço pactuado assim, que não está acontecendo assim, que está acontecendo dessa forma, a gente está atendendo isso, a gente não está atendendo isso não está registrado, isso está registrado. Eu preciso dizer da minha rotina, não do meu vizinho. Senão já matou meu planejamento aí. Vocês estão me entendendo? Porque toda a execução financeira e a sua prestação de contas vai ser em cima disso aí.
Vocês estão entendendo? Então, assim, pode ser que eu não tenha priorizado alguma coisa. Mas é muito difícil, porque vocês ficam procurando no plano aquisição. Aquisição de equipamentos, aquisição de custeio, essas coisas. Gente, isso é ação. Para que você adquire um equipamento? Não é para resolver não é para promover um serviço? Promover o serviço não é o objetivo seu? Se eu estou falando de ampliar acesso, quantas coisas eu não tenho que adquirir para ampliar acesso? Se o meu objetivo for ampliar acesso em determinada especialidade ou em determinada política, certo? O meu objetivo é ampliar acesso em determinada política. É um objetivo meu, no meu plano. Aí eu estabeleço metas. Vou falar das metas. Tudo que eu adquiro está relacionado ao quê? Não é a garantia, atingir o objetivo? O pensamento macro. O objetivo é a sua entrega. É por isso que a gente vai falar de mapa estratégico. No seu objetivo, quando você coloca os seus objetivos lá, é como se o secretário estivesse assinando com a população as entregas que efetivamente ele vai fazer ao longo de 4 anos. Ou seja, os enfrentamentos que ele vai promover, os problemas que ele vai resolver. As metas são o quê? As escalas que ele vai percorrer, mostrando os resultados, aonde ele está e aonde ele quer chegar. E as ações é tudo que ele vai fazer de esforço, que as áreas vão se organizar de esforço para alcançar essas metas e cumprir esses objetivos. Certo? Por isso que é importante essa leitura. A gente não tem, eu falo assim, a gente vai lá na Lei 141, vai lá na Portaria 2035, olha, nos dados socioeconômicos você tem que ir lá no Wikimedia e copiar, no Wikipedia, copiar o dado do IBGE e colar. Você tem que falar do seu município que ele é vizinho com esse, e que quem passou aqui e descobriu ele foi o fulano em 1900 e bolinha e pôs a bandeira e cantou o hino. Não. Você tem que me dizer como é que está o Sinópolis. Vocês estão numa distância, né, considerável de tudo. Como é que vocês estão organizados? Como que vocês estão se desenvolvendo? Quais os serviços que vocês vêm executando? O que vocês se propuseram a alcançar nos últimos 4 anos? Vocês alcançaram? Qual foi o desempenho de vocês nos últimos 4 anos? A partir de onde vocês vão buscar novos trajetos? Quais os resultados, quais os objetivos que vocês vão estabelecer para serem percorridos nesses próximos 4 anos e a partir de que problemas vocês vão priorizar? Vanessa, a gente não pode esquecer que a gente teve 2 anos bem complicados. Sim, eu posso até fazer um link assim, ó, 2020 e 2021, pandemia. O que isso mudou? Olha, o município vinha caminhando bem, como percebemos, né, nos dados apresentados da saúde da mulher, da saúde do homem, ou da atenção especializada. Isso. Então, a gente percebe, a gente pode até fazer um gráfico, né, pegar um indicador um dado bem assim, que mostre bem esse corte, né, porque a gente tem muito isso no território, e mostrar, olha gente, a gente estava assim. Quando chegou a pandemia, a gente parou tudo. O esforço foi direcionado para isso e tratar com transparência. Lembra que vocês estão fazendo prestação de contas do Covid, né? A gente teve que trabalhar, implementar essas ações, mudar essas estratégias, mudar esse fluxo, implantar isso, implantar aquilo. Narre. Quando a gente entende quanto peso e importância tem a narrativa daquilo que é nosso, a gente fica empoderado, não existe outra palavra. Porque você está todo o tempo justificado, respaldado, com uma transparência, de uma tranquilidade, porque nada mais, nada menos que a sua rotina. Na verdade, essa narrativa é um alicerce, né, para a construção. Se o alicerce estiver bom,
Exatamente. Vocês entendem? Agora a gente vai fazer um exercício aqui, ó. Quebrar o gelo. Você quer começar a fazer uma boa análise? Você pega tudo que faz o seu município, faz uma relação. A gente faz isso, faz isso, faz isso. Saúde da mulher, a gente faz isso, isso, isso. Saúde do homem, a gente faz isso, isso. Vigilância, a gente faz isso, isso, isso. Olha o todo. Esse aqui é o fulano, você já vê a cara das pessoas, né? Quando você faz esse desenho, né? Esse é o fulano, esse é o ciclano, esse é o ciclano. Por exemplo, nós tivemos um relato bacaníssimo de um rapaz, agente de vigilância, como que é o agente? Endemias, isso. Ele faz as visitas, né? Ele é gerente das visitas. Aí ele falou assim, aí ele participou tudo da oficina, daí ele perguntou pra mim assim, tava a pessoa que é responsável pelo planejamento. Eu disse assim, eu vivo falando pra ela que nós pactuamos 6 ciclos. Tudo bem, a gente pactuou 6 ciclos, a gente vai continuar mantendo, percorrer 6 ciclos. Mas ela tem que relatar que a gente não fez 4, fez 3 por causa disso. A gente teve o Covid, a gente bate na porta, a pessoa não quer abrir porque não quer que o agente entre, a gente não consegue pegar a assinatura, comprovar, e ele foi relatando. E eu falei assim, deixar claro que a gente não atingiu, mas não foi porque não houve a tentativa, não houve o esforço, porque a gente teve o recurso, eles têm um recurso que eles recebem, né? A gente teve isso e a gente não cumpriu meta. O pessoal da vigilância trabalha muito com meta. Mas existe todo um roteiro, uma justificativa que deve ser narrada, que alicerce o meu resultado. E justifica eu continuar querendo percorrer 6. Porque eu sempre me propus a fazer 6 e cheguei em momentos que fiz 6. Mas a minha queda foi brusca, né? O meu desempenho foi brusco. Mas o recurso continuou. Isso é importante. O meu desempenho foi brusco, mas o meu recurso foi executado. Então eu preciso me alicerçar, justamente, me respaldar. Como que eu me respaldo? Na minha narrativa, com os elementos que justifiquem e comprovem, os dados que justifiquem e comprovem. Posso usar dados municipais? Deve. Cite a fonte, né? Olha, o dado oficial é este, mas de acordo com a área técnica tal, que acompanha através do sistema municipal tal, consultado na data tal, né? Nós temos esse cenário, certo? E o que a gente percebe de um cenário para o outro? A gente percebe essa situação, entendeu? Olha, que nem em Corumbá, eles usaram um estudo do Senac, né, Claudinei? É Senac ou Senai? Senac, né? O Senac fez um estudo para propor uma série de cursos para os jovens, né? E eles usaram dados do Senac. Então, eles falam, o Senac realizou um estudo, né? Da qual a gente foi lá e buscou tal informação, que cita isso e isso. A gente achou importante relatar aqui, porque comprova mais uma vez esse cenário. Como é que está a saúde da população idosa? A população de vocês envelheceu? Como é que está o atendimento dessa população? Eles estão buscando atendimento? O processo de adoecimento, os agravos são os mesmos? Como que ficou a mortalidade de vocês com esse cenário? Teve alguma mudança significativa? Como que estão os fluxos de vocês dos atendimentos? A pactuação que existe hoje atende o que vocês estão fazendo? Está tudo diferente? Quais são os maiores investimentos que vocês estão fazendo? Quais as obras que estão em andamento ou que vão ser propostas? Depois a gente vai falar todo esse cenário, organizar isso em entregas, né? Mas quais são os investimentos que estão acontecendo e por que eles estão acontecendo? Esses investimentos estão respondendo qual o problema? Qual foi a necessidade desse investimento para enfrentar qual o problema? E o que esse investimento 100% entregue vai mudar para você? Entenda bem, se eu sou gestor e meu compromisso é entregar a obra, o meu objetivo vai estar relacionado à entrega da obra. Se eu sou gestor e a obra é parte de um grupo de ações
para resolver um problema maior, o meu objetivo vai estar relacionado ao problema maior. A gente vai fazer esse exercício lá na frente. A obra é só parte do processo, né? Exatamente. O que para mim pode ser meta, para você pode ser ação. O que para você pode ser ação, para ele pode ser o objetivo. Vai depender de onde eu estou e aonde eu quero chegar. Vocês estão vendo? Como que é muito pessoal de cada um de nós, né? Todo mundo brinca comigo, quem está assistindo as webs fala que eu falo Ctrl+C, Ctrl+V, mas é verdade, a gente não pode mais fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Porque a gente não pode esquecer que o recurso que a gente presta contas, utiliza e presta contas, é em cima disso que a gente está fazendo, desse exercício de Ctrl+C, Ctrl+V, e não é. A gente está entregando o objetivo e meta do vizinho e pagando com o nosso dinheiro. Como que a gente pensa? Gente, como é que uma pessoa está conseguindo fechar, um técnico fala pra gente que fechou contas no sistema, prestou contas de 4 anos, 3, né? Não está fechando em 2021, 2018, 2019, 2020, e quando você vai olhar as metas dele, não são metas, porque não deixa nada claro da onde eu estou e para onde eu vou. E pior ainda, eles estão falando que entregou coisas que não tem como provar. Como eu falei, o exemplo do serviço. Se eu falei que eu vou aumentar em 5%, eu até estou ensinando a fazer diferente na hora de escrever as metas. Por exemplo, se você colocou que a sua meta é aumentar em 5% alguma coisa, deixa o valor, quanto é que eu estou, ano base, o valor é de 2020, quanto que é esse valor? X. Então, implementar em 5%, aumentar em 5% é daquele X para Y, correto? Para a gente ter condição de fazer um monitoramento mais claro. Porque você dizer, olha, eu vou aumentar 5% e você colocar lá no seu RAG que você aumentou 5%, mas você não ter como provar que você aumentou 5%, porque você não sabe nem qual foi o resultado inicial, para você dizer que ia aumentar 5% e você gastou uma fortuna em recurso para fazer aquilo ali, como é que essas pessoas vão se explicar? Aonde que está esse relatório de ação? Esse plano de ação? A gente também tem que entender melhor. Vocês, quem tiver dificuldade ou ainda está começando e quiser ajuda, a gente está à disposição para entender bem o que é cada ferramenta. Um plano de ação, porque a gente fala muito de plano de ação, plano de enfrentamento do Covid, plano de enfrentamento não sei o quê. Isso são planos de ação. O que é plano de ação? É eu pegar a minha diretriz, o meu objetivo, a minha meta, porque eu tenho o Plano Municipal de Saúde que é instituído legalmente como meu instrumento macro de planejamento da saúde, e a partir dali organizar as minhas ações para saber o que eu vou gastar de financeiro. Então é um diário, é um acompanhamento que cada uma das suas áreas técnicas tem que ter como rotina de trabalho. Como é que o senhor vai provar depois? Não é? O senhor não está sozinho. Fulano, quem que é responsável por essa meta? Fulano, faz favor. Cadê aqui o detalhamento disso aqui? Outra coisa, planejamento por achei. Não vai fazer planejamento, porque assim, planejamento é assim, ó. Lá vem, como que é seu nome? Luciana. Lá vem a Luciana, aquela chata do planejamento. Ninguém gosta do pessoal do planejamento, a gente é odiado. Vem com aqueles relatórios chatos, só para encher linguiça, entendeu? Ou coisa chata, não sei para que tem que fazer isso. Gente, pega uma cópia da lei, né? E passa para os colegas. Não sou eu que inventei. Isso é obrigação desde que o SUS foi instituído. E pior, a gente responde pelo nosso e pelos outros que passaram. Sempre foi feito assim, é o que eu mais escuto. Então, só que nunca foi cobrado. Quando fizeram auditoria no SARG-SUS e baixaram e acharam até fotografia anexada como plano municipal, agenda do gestor, agenda telefônica como uma folha de PDF com as anotações do gestor. Gente, isso é muito feio e comprometedor, né?
Aí lançam esse sistema, porque o DigiSUS é prestação de conta, gente. O que a gente lança do DigiSUS, do plano municipal no DigiSUS? A parte de diretrizes, objetivos, metas e indicadores. E os relatórios? A gente pode digitar alguma coisa? Já puxa tudo. Puxa as metas, né? Puxa a anualização da PAS, puxa o valor que você programou e você só tem que dizer o resultado e quanto você gastou. E tem espaço para você fazer considerações. A gente vai falar de RAG e RDQA. Vocês estão entendendo? A gente tem lugar para anexar. Então, tudo que eu vou falar de monitoramento e avaliação, tudo que é documento importante a se anexar, deve ser anexado. Até o ofício que eu tramito entre a Assembleia, agendando as nossas audiências, a gente anexa. Qualquer alteração. A gente tem anexo dos relatórios, porque o relatório gera naquele modelo de DigiSUS, né? Mas a gente criou instrumentos de monitoramento e avaliação para quê? Para efetivamente ter transparência e efetivamente haver prestação de contas, porque a gente viu que as nossas metas ainda estavam muito sensíveis. Então a gente precisava fazer um relato maior. Então a gente criou um modelo que a gente vai compartilhar com vocês. Então assim, como é que presta conta? Como é que está prestando conta de meta que não é meta? Vocês estão me entendendo? Como é que eu vou colocar no plano municipal que eu vou adquirir 2 aparelhos assim, com a descrição assim? Isso é ação, gente. Para que a gente adquire aparelho? A meta é implantar o serviço que você vai conseguir fazer quando você comprar o aparelho. Atender a população. Melhorar o serviço, ampliar um acesso desse serviço. A gente vai tratar tudo isso. O objetivo é o problema que você quer resolver. Para que você investe em APS? Para que você investe em vigilância? Para que você investe em obra? Para que você gasta o dinheiro com isso tudo? Porque você tem objetivos a cumprir. Esses objetivos que devem estar contemplados no seu planejamento. Certo? Então, o diagnóstico é isso. A gente vai fazer uma atividade. Você pega um pouquinho de água para mim? Abre para mim de coxinha. Isso. Coxinha está recebendo a gente. Eu vou começar por coxinha. Vamos fazer um exercício? Vocês vão tomar posse disso aqui agora. Uma das estratégias que a gente entendeu, porque nós participamos, nós fizemos essa atividade, e eu acho que toda prática, eu acredito que toda prática positiva, ela deve ser multiplicada, correto? Então, assim, uma das entregas também, que eu não falei inicialmente, para esse processo de planejamento, a gente faz de manhã essa parte e à tarde a gente vem só com o DOME, pode ser? Para essa parte de planejamento, foi a construção do que a gente chama no planejamento de mapa, onde a gente coloca a identidade organizacional e os objetivos estratégicos, certo? Lembra que a gente fez essa atividade com vocês? O planejamento... mapa estratégico, eu esqueci a palavra estratégico, o mapa estratégico. O planejamento, ele já morre, ou já é fadado ao insucesso, quando a gente já falha aqui, ó. Vocês vão entender por quê. Quando a gente já nasce falhando aqui, tudo que vem abaixo já está comprometido. Certo? Por isso que a gente fez essa atividade com vocês. Por quê? Primeiro, a primeira coisa que a gente pediu para cada um olhar é a missão. Só um pouquinho. O que é a missão? A missão da instituição é o compromisso que ele tem com a sociedade, correto? Qual que é a missão da Secretaria Municipal de Saúde do município de Coxim? Garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. A gente usa muito algumas palavras. Garantir. A gente está garantindo? A gente está garantindo alguma coisa nos dias de hoje? A gente não está garantindo quase nada. Garantir é uma palavra de peso. A gente tem que começar a se atentar às palavras que a gente anda usando no nosso processo. Certo? Garantir. Fazer 100%. Vamos trabalhar com o pé no chão? Porque se eu presto contas daquilo que eu estou me comprometendo, 100% é a minha realidade?
Será que é? A gente vai fazer essa reflexão, certo? Secretário, universal e igualitário. Vocês estão garantindo o acesso universal? Universal e igualitário? Ou vamos pensar no nosso município? Será que o que eu tenho de recurso hoje, eu já não consigo, como missão, garantir o acesso da minha população? Coxim, porque é o meu município, é sua missão. Será que a gente não fica mais assim, a gente não fica mais pé no chão na hora de conduzir e dar apropriação para a equipe, se a gente não deixar claro que a nossa missão aqui é garantir o acesso da população, é coxinense, ao acesso igualitário, integral e igualitário aos serviços de saúde? Não é a missão da sua secretaria, da sua gestão, garantir a sua população, o seu território esse acesso? Não só da nossa população, mas da região? Então, garantir a população coxinense e regional, da macro-região, da micro-região, o acesso, a gente procurar ser mais específico naquilo que é nossa missão para a gente institucionalizar isso. Por quê? Porque quando a gente fala de meta, quando as pessoas entendem o nosso compromisso, a nossa missão de fato, porque cada um da sua equipe tem que se apropriar disso, correto? Será que ela entender, ela se vê que ela precisa efetivamente trabalhar para que essa garantia aconteça, vocês como micro, né? E como território de saúde, garantir esse acesso não é mais seu carro-chefe da sua gestão? Não fica mais individual, mais seu município, sua visão? É seu planejamento, né? Então, assim, garantir, né, a população coxinense da micro-região, que vocês são de micro, o acesso igualitário ou acesso aos serviços de saúde. É seu carro-chefe. Porque é a sua missão. A sua missão, o seu compromisso é esse. E é para isso que o senhor trabalha. Para cumprir a sua missão. O senhor que eu falo, eu estou me referindo na pessoa dela, mas eu estou falando, né, município, certo? O nosso do estado é coordenar as políticas estaduais, porque a gente faz isso. A gente quer, a gente faz a nossa missão, o nosso papel, desculpa, a gente quer não, é o nosso papel, certo? Então, assim, quando a gente estabelecer a nossa missão, a gente olhar para de fato qual é o nosso compromisso. Porque quando a gente começa a abraçar o todo, entendam a reflexão agora, muito, quando chegar lá no final, a gente não vai dar conta de entregar esse muito. Então a gente já nascer com esse compromisso daquilo que a gente tem condição de assegurar. Entendeu? Porque se eu já entendo que a minha missão já nasce daquilo que eu tenho condição de fazer, que é aquilo que eu estou para fazer e que eu tenho pernas para fazer, eu já começo a dar direcionamento. Correto? Fechou? Depois a gente vai olhar o outro. Visão. Consolidar o município de Coxim como referência em saúde para a microrregião norte de Mato Grosso do Sul, readequando as políticas da atenção primária e atenção especializada, garantindo a oferta de serviços, tendo como base a universalidade, a integralidade e a equidade. Só faltou o tempo. Entendo, a minha visão é o que eu quero ser, mas eu preciso definir tempo. Se você falar para mim, você tem uma semana para entregar esse documento, eu sei que até no final da sexta-feira que vem eu tenho que entregar o documento, da sexta-feira, desculpa, dessa semana, eu tenho que te entregar esse documento, correto? Aí quando a gente tem prazo, a gente corre atrás. Quando a gente não tem horizonte temporal, fica como se, né, fosse para toda a vida. Então, até quando o senhor pensa que o senhor consegue consolidar, senhor município, até quando o Coxim quer ser consolidada como referência da micro? O senhor acha que em 4 anos a gente consegue fazer um bom trabalho? Então a gente pode estabelecer que até 2025. Então a gente vai trabalhar para que até 2025 o senhor vai trabalhar em muito o município seja
consolidado como referência. Certo? Vocês entenderam? Então, todo o nosso direcionamento a partir de agora, todo o nosso esforço como área técnica, tudo que vem abaixo, vem com uma visão de futuro. Qual é? O que nós queremos ser em Coxim? Referência para a nossa, em saúde para a nossa micro. Para a nossa micro. Todo investimento, toda organização de ações e serviços vem para ser essa referência. É possível? É possível. Vamos estabelecer uma visão que a gente possa alcançar. Já estou trabalhando para isso. Isso é a minha realidade. Todo esforço, todo investimento, toda parceria, todo recurso, todo o direcionamento, toda a organização tem que ser voltada para essa finalidade. Certo? Então a gente já nasceu, está nascendo com sucesso, porque a gente está nascendo com direcionamento que a gente pode alcançar. Se você estabelecer como visão de futuro algo que você nunca vai alcançar, a sua equipe inteirinha vai olhar aqui e vai falar assim, meu Deus, isso nunca vai acontecer, né? Você tá entendendo? Eu quero ser referência, eu quero que os servidores de saúde se orgulhem da secretaria. Um exemplo que a gente viu. O servidor fala mal, não gosta, está ganhando mal, não recebe em dia, um monte de fatores. Quer dizer, ele vai olhar para aquilo ali, ele vai pensar, isso aqui é minha realidade? Não. Mas eu tenho certeza, pela toda a discussão política que a gente acompanha, pela discussão de técnico que a gente acompanha, que vocês estão caminhando para isso. Porque vocês têm se esforçado para isso. Então está o quê? Alcançável. Até 2025 vocês são referência. Esse é o segredo. Certo? Então todo o meu planejamento, os meus objetivos têm que vir linkado com esse olhar. E quais os valores que vocês têm que levam vocês a serem essa garantia do acesso e a serem essa referência? Transparência, resolutividade, acessibilidade, respeito e honestidade. Para ser mais estratégico, a visão poderia só vir até aqui. Aqui já vem explicando como você quer ser. Não precisa tirar, tá? Só para a gente entender o contexto. Então, a minha missão está aqui, ó, consolidar o município de Coxim como referência em saúde para a microrregião norte de Mato Grosso do Sul até 2025. Ou consolidar, vírgula, até 2025, vírgula, o município de Coxim. Essa é a sua visão de futuro. Aqui você já está dizendo, já dando o caminho. Então, você já está dizendo que você vai trabalhar, então eu entendo que o seu planejamento tem que ter o quê? A readequação das políticas de saúde da atenção primária. Você já vai ter que ter alguma coisa olhando para isso, certo? E especializada, e você vai ter que ter nas suas metas lá, nos seus objetivos, o quê? A garantia do oferta com base na universalidade, integralidade e equidade. Todo o seu planejamento tem que vir com essa leitura. Claro. Lembra que quando a gente sentou para fazer a nossa primeira reunião, para a gente trabalhar essas missão, valor e tal. Então a gente ficou nós ficamos pensando assim, Coxim é sede de micro, não é? Então nós, pretendo ser sede de micro, não, nós já somos. Então, aqui, a nossa preocupação era justamente pensar no objetivo de que isso realmente aconteça, e aconteça de verdade, que não seja só papel, que a gente consiga atingir este objetivo de ser para a nossa micro esta referência, porque nós somos Secretaria de Saúde no estado de Mato Grosso do Sul, todo mundo vive isso, eu tenho serviço, mas minha população não tem acesso. O Campo Grande também, em 500 reuniões que a gente já participou, dizendo assim, vocês têm que se fortalecer, vocês têm que conseguir fazer minimamente aquilo que vocês se propõem a fazer, não é? Que é pegar a nossa atenção primária e fazer ela funcionar, para que ela não desabe toda na especializada, porque senão a atenção especializada não consegue caminhar. Então, aí você acaba enxugando gelo, que você tenta consertar aqui, mas se aqui não estiver funcionando, a roda quebra e desconstrói.
né? É conseguir pegar o nosso paciente e fazer a nossa cirurgiazinha de vesícula aqui. E não mandar ele para Campo Grande para fazer aquela cirurgia pequenininha, porque aqui dá para fazer. Então era essa a nossa preocupação. Já somos referência? Somos. Então temos que ser de verdade. Essa preocupação. Então nós ficamos tão contentes Ficou no final ótimo. da nossa reunião, quando a gente leu, porque realmente era aquela preocupação assim, o que a gente quer? Querendo colocar algo no papel ou querendo pegar o papel que já existe e fazer ele acontecer? E se ele já acontece, então ele acontece, a gente tem que pegar e fazer ele acontecer ainda mais. E se a gente não conseguisse mais, pelo menos pegar o que não estava acontecendo e fazer ele acontecer. Você percebe que na sua fala você já falou muito do seu diagnóstico? Você entendeu? Porque você me retratou aqui, sumamente para mim, você retratou que para você, que você é sede de bico, que você quer ser referência. Para você ser referência, você precisa trabalhar a sua PS. Como é que está a sua PS hoje? Certo? Como que isso está lido no seu diagnóstico? Quem é a sua PS hoje? O que ela tem? E o que ela precisa para ser isso que você quer? Certo? Porque ela vai precisar de muitas coisas. O que vocês vão priorizar para 4 anos? Já tem que estar no seu planejamento. Outra coisa que você fala muito importante, vocês estão vendo como que a gente sempre fez planejamento de papel, normativo. Quando a gente vem para uma prestação de contas online, online, um sistema efetivamente 100% transparente, esse planejamento tem que sair do papel e vai para um sistema, correto? E mais grave ainda, todo o direcionamento de recurso tem que ser dado a partir daí. Você está entendendo? Então, assim, quando eu já defino claramente e tenho claramente aquilo que eu quero ser, já consigo identificar aquilo, como é que eu estou, já consigo visualizar minimamente aonde eu preciso investir. Eu tenho o quê? Um planejamento, uma programação orçamentária e tenho o quê? Um monitoramento já desenhado. Porque eu tenho muito claro o meu maior resultado. Vocês estão entendendo? O alinhamento, o planejamento nasce aqui. E até se a gente retroceder um pouquinho, bem aquilo que você falou. Não tenta ser tão utópico. Não. Tenta ser real. Gente, realidade. Tenta ser real. E o que a gente quer hoje é que a gente consiga pegar o nosso paciente e introduzir ele dentro do nosso serviço, porque o serviço existe para ele. E muitas vezes ele aqui não está conseguindo. E aí quando você pega esse paciente com esse procedimento tão simples e acabou referenciando para ele, todos nós perdemos. Porque eu não tenho como resolver o problema dele aqui. E eu vou falar. Eu estou cansado de apanhar por isso. E eu vou falar mais uma coisa para você, é muito rico o que você contextualizou. Eu inseriria na minha introdução. Já começaria falando que o meu município tem como visão, tem como missão isso, a nossa visão de futuro é ser, porque nós somos sede de micro, nós queremos ser referência, né? E isso vem acontecendo desta forma, a gente vem promovendo este enfrentamento, encontrando essas e essas dificuldades. Por isso, neste momento, decidimos, né, com a gestão, discutir de fato o planejamento, já com esse olhar, né? Construímos o nosso diagnóstico desta forma, porque é muito rico. E trazer, né? Porque quando nós sentamos ali, nós trouxemos o hospital regional junto, nós trouxemos a nossa atenção primária junto, porque não adianta a gente estar aqui dentro do gabinete pensando o que é melhor para quem está lá na ponta. Verdade. Quem está lá na ponta tem que vir aqui, porque ele sabe o que ele está passando. Você registrou isso? Nós temos foto da nossa reunião. Está no nosso grupo aqui. E o secretário que estava viajando no dia ainda mandou um WhatsApp. Estão na reunião? Sim, secretário. A fotinha nossa aqui, ó. Você está entendendo? Você está entendendo a riqueza? Aonde estão os elementos que vão qualificar? Gente, porque eu falo muito, a gente fala muito assim, ó, fortalecer
um objetivo do projeto que a gente está desenvolvendo, que é o Integra SUS MS, é o fortalecimento da gestão. Uma reflexão que a gente promoveu internamente é, pessoal, fortalecer a gestão. Como que a gente fortalece a gestão? A gente fortalece a gestão capacitando, a gente fortalece a gestão quando todos caminham junto, alinhando, a gente fortalece a gestão ofertando qualificação, capacitação, a gente fortalece a gestão promovendo os ambientes de discussão. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando vocês estabelecerem o objetivo de vocês, ter muito olhar para o verbo que você vai definir, para que você realmente alcance aquilo que você queira fazer, certo? Por isso que eu falo muito, às vezes a gente coloca lá fazer 100% de alguma coisa, é utópico. Se você fizer 50%, é sua realidade. E tem muito esforço e recurso direcionado. Trabalharemos como nós vamos caminhar. Porque nós vamos prestar contas dessa realidade. Os meus resultados têm que ser alcançáveis, atingíveis, porque o meu recurso, o meu empenho vai ser todo direcionado para eles. Certo? Nós participamos de algumas oficinas. Pode abrir no outro pra gente. E o Campo Grande falava assim, eu tenho que me preocupar com a alta especialidade. Essa é a minha preocupação, mas a média, essa preocupação é sua, é lá na ponta do seu. Quando você Então. pensar em alta complexidade, aí você joga a bola para mim. Mas quando for em média, aí você vai devolver a bola para vocês, porque você é a média complexidade lá. Então, vamos lá, Pedro Gomes. Missão: realizar a promoção, prevenção e assistência à saúde com atendimento humanizado e de fácil acesso aos pacientes. Perfeito. Essa é a missão do município, certo? Então, vocês vão trabalhar durante os 4 anos, né? Assim, estou pegando esse período de tempo. Para quê? Para realizar promoção, prevenção e assistência. Então, eu tenho que estar olhando todo o meu planejamento para isso. Viu como cada um tem uma missão diferente? Certo? Minha visão, vamos lá. Ser até 2025 reconhecida pela população por realizar gestão e assistência à saúde com responsabilidade social. O que seria responsabilidade social? Compromisso com a sociedade, com os indicadores? Isso, no geral. No geral, porque eu não sei qual método que eu vou atingir, qual indicador do método que eu vou atingir. Tá, ok. Então, assim... Estou muito comprometido com a pandemia. Então, a gente não quis... Não, mas tá perfeito. Então, assim, o que acontece? Tudo que vocês já desenharem, os objetivos de vocês, tem que estar relacionado em busca deste reconhecimento, certo? Então, o foco deles, gestão e assistência com responsabilidade social. Isso engloba acessibilidade. Sim. Todos os indicadores. Certo? Claro. Valores que permeiam vocês: ética, compromisso, equidade, comprometimento, humanização e qualidade. Então, esses valores são a nossa força para a gente ser o que a gente quer ser e fazer o que a gente precisa fazer. A nossa missão. Pode pôr outro. Sonora: formular e desenvolver a política municipal de saúde, fortalecendo as redes de atenção, efetivando a promoção do cuidado, proporcionando acesso às ações e serviços de saúde de forma resolutiva e com qualidade à pessoa. Missão: formular e desenvolver a política municipal de saúde. Missão de vocês, certo? Como? Fortalecendo as redes de atenção, efetivando a promoção do cuidado. Olha só já o compromisso que vocês já têm, certo? Então, efetivando a promoção do cuidado, proporcionando acesso às ações e serviços de saúde de forma resolutiva e com qualidade a toda a população. Então, todo o planejamento do município tem que estar relacionado ao fortalecimento das redes. Vocês já veem que quando vocês definem já as estratégias para a missão de vocês, como vocês vão fazer, vocês já estão definindo objetivos e aqui?
certo? Então eu tenho que ter um objetivo para minha rede, eu tenho que ter objetivos que garantam a promoção do cuidado, eu tenho que ter objetivos que garantam acesso a serviços de forma resolutiva e com qualidade a toda a população. Tá vendo? A minha missão já diz muito de mim, já diz muito do meu processo, certo? Visão de futuro, pode subir por favor. Ter uma saúde pública eficiente no cuidado, buscando a promoção e valorização da vida da população no município. Só que até quando que você quer ter essa saúde pública eficiente? Qual o prazo que vocês vão estabelecer para vocês? Lembrando que não precisa ser 4 anos, tá? Por exemplo, teve um município que colocou uma visão de futuro para 10 anos, que em um período de 10 anos eles chegam até lá. Só que iam rever, mas naquele momento, depois eles refletiram, talvez vão rever. Mas naquele momento que eles colocaram para eles é algo tão longo a ser percorrido que o prazo que eles estabeleceram foram 10 anos, certo? Eu particularmente preferi ir alcançando pedaços. Daqui 4 anos eu reviso e já penso num próximo. Daqui 4 anos eu reviso e já penso num próximo, né? Porque daí eu consigo o quê? Ter resultado. Quando a gente pensa muito longe, vamos pegar essas agenda 21, né? Esses planejamentos de 30 anos, né? Eu acho assim que a gente fica muito longe de ver os resultados. E aí acaba que a gente tem que pegar esses planos esses planejamentos a longo prazo e dividindo eles em pedaços para executar. Então assim, eu particularmente prefiro trabalhar com planejamento de médio prazo, porque eu consigo monitorar efetivamente os meus resultados. Isso é uma opinião pessoal. Vamos lá. Valores. Humanização. Valorização dos trabalhadores e das pessoas, multiplicação de conhecimento, inovação, compromisso e transparência. Ok. Alcinópolis, coordenar articuladamente as políticas de saúde, ampliando acesso e resolutividade às ações, tem que arrumar aqui, né? Resolutividade. As ações de serviços em saúde. Perfeito, a missão do município, da secretaria. Coordenar articularmente as políticas de saúde, ampliando acesso e resolutividade às ações de serviços em saúde. Visão, tornar exemplo de... Então assim, deixa eu só voltar aqui, desculpa. Lembrando que seu planejamento, o planejamento do município já tem que estar muito ligado ao quê? Eu tenho que ter objetivos para ampliação do acesso, certo? E tenho que ter objetivos que tragam o quê? Resolutividade às ações dos serviços, viu? Você já está definindo, né? Estratégias. Visão, tornar exemplo de excelência na assistência em saúde até 2023, através de métodos inovadores de atendimento aos nossos clientes. Ok. Até 2023. 25, né? Tá. Então, tornar-se, né? Até 2025, exemplo de excelência na assistência em saúde. Então, vocês querem ser excelência em assistência, certo? Através de métodos inovadores e atendimento aos clientes. Então, eu entendo que vocês já têm alguma coisa pensada nesses métodos inovadores aqui, né? O que seriam esses métodos inovadores? Vocês já devem ter algumas cartas na manga, né? Essa aí é uma situação que a gente, até foi uma questão mais do secretário da nossa reunião, que apresentou isso aí, né? E a gente vai estar esboçando isso aí no nosso plano, né, Vanessa? Porque não adianta você colocar o que são os melhores inovadores. Não, sim, mas eu entendo assim, que quando vocês forem planejar abaixo, vocês já vão ter uma reflexão, né? Porque quando eu estabeleço algo, então se eu estou dizendo que eu vou estabelecer ser referência e assistência através de métodos inovadores, a mesma reflexão que a gente fez com o coxim. O que acontece? Eu entendo que vocês em algum momento no diagnóstico de vocês identificaram essa necessidade, né? Então tem que ter dados no diagnóstico de vocês que subsidiem, identifiquem, demonstrem essa necessidade, inclusive relatos do que seria essa inovação, né? O que seria essa inovação? Então o meu diagnóstico já tem que estar falando, porque eu já estabeleci minha visão, certo? Então assim, ou talvez até na introdução, por que eu quero? Então algum dado, que nem ela falou, já me levou a identificar essa necessidade. Por que eu quero ser referência em assistência? O que tem no meu município que me despertou esse querer?
né? Então a gente já está relatando isso, tá? Compromisso, ética, transparência, equidade, competência e qualidade. Perfeito. Vamos lá, Rio Verde. Missão: promover, prestar e ampliar a assistência de qualidade humanizada. Promover, prestar e ampliar. Ampliar. Promover, prestar e ampliar a assistência de qualidade humanizada à população é sua missão, certo? Como? Promover, buscando a satisfação das suas necessidades em um processo de melhoria contínua e cumprindo os princípios e diretrizes do SUS. Quando eu falo assim, é só para reflexão, não precisa tirar, não, pode deixar inteiro, tá, gente? É só para a gente refletir. Então, a missão da Secretaria é promover, prestar e ampliar a assistência de qualidade e humanizada à população, certo? Visão: ser reconhecida como um modelo de gestão democrática, humanizada e resolutiva na condição plena do Sistema Municipal de Saúde. Ser reconhecida até quando que vocês conseguem? Até 2025 você vai ser modelo de gestão democrática? Você acha que em 4 anos... Consegue? Vocês já fizeram um diagnóstico, vocês que têm que falar, consegue? Fechou, você tá entendendo? Você que tem que dizer pra mim, não eu que tenho que dizer pra você, né? Olha, a gente tem isso, a gente já fez uma leitura, então eu entendo que vocês já fizeram uma leitura do cenário e vocês sabem que vocês conseguem chegar até lá. Então vamos estabelecer aquilo que a gente consegue alcançar. Fechou? Ok. Valores: ética, transparência, humanização, comprometimento e equidade. Não esqueçam de contemplar no diagnóstico de vocês os fatores que levaram vocês a terem essa necessidade de ser essa referência ou de chegar a esse resultado até 2025, tá? Próximo. Só isso? Ficou claro isso para vocês? Esse mapa estratégico, ele vai compor um caderno com 79 mapas que a gente vai produzir. O Claudinei já sabe, ele já vai fazer a arte, ele ficou sabendo numa oficina. Vai fazer uma arte pra gente, a gente vai bolar um caderno e tal, ele vai fazer pra gente. Detalhe: o mapa estratégico, ele é composto de 2 partes. Essa parte é a identidade organizacional, é como se fosse o RG do município, correto? Da Secretaria de Saúde, perdão. E a outra são os nossos objetivos estratégicos, né? O todo forma o mapa estratégico, certo? Os objetivos estratégicos, vocês vão olhar depois para o plano de vocês consolidado, que é a parte que a gente vai falar à tarde. Vão selecionar os objetivos que vão ser carro-chefe da gestão e vão dividir numa tabela que a gente vai mandar para vocês no grupo para a gente fechar em janeiro, tá? O mapa estratégico vai ser disponibilizado também? Vai, mas assim, esse de vocês têm. A parte 2, como que vocês vão separar, a gente vai mandar para vocês o modelo, mas isso aí é uma entrega para janeiro, tá bom? Alguma alteração nesse daí? Não, o que a gente leu aqui tá fechado. Não tem mais como alterar. Se vocês quiserem alterar, pode alterar. Pode alterar. Essa reflexão aqui, não, pode alterar. Esse aqui é só pra gente refletir, pode alterar sim. Tá? Nos reunir e falar o que foi discutido aqui, a sua ideia, a sua complementação. Nós achamos muito válida essa complementação de a gente fazer a alteração. Então, não, aqui vocês podem alterar o português, ou mudar alguma coisa, ou a gente visualizou, ou a gente revisitou o diagnóstico e viu que nesse momento a nossa visão não é essa. A gente estava olhando muito macro, né? E de repente a gente revisita o diagnóstico, revisita a nossa necessidade e a gente vê que até 2025 a gente consegue chegar aqui. Então, 2023, A questão 2023, acho que um erro de digitação nossa aqui. Não, tranquilo, tá bom? A gente pode ter uma visão para 2 anos? Pode, né? Isso é tranquilo. Então, assim, é só pra gente ler, se apropriar e visualizar. Por que é importante isso? Para vocês levarem isso para o município de vocês, para as outras áreas de vocês, porque as pessoas precisam ter isso institucionalizado nelas. Tudo que é documento que for fazer da saúde, põe identidade organizacional, porque a gente quer ser referência de micro. A gente vai trabalhar para ser referência de micro. A gente quer ser referência em gestão democrática, a gente vai ter que trabalhar. Como que é referência em gestão? Porque, gente, ser referência não é fácil, não. Ser referência
É um peso muito grande. Eu queria ser referência em muita coisa, mas olha, ser referência não é fácil. Vanessa, né? se me permite, a questão de nós colocando referência do secretário, é porque o passado estava muito assim, muito criticado. Então o que eu quis fazer? Melhorar toda aquela atenção. Dar um salto em qualidade. Entendeu? Seria inovador pro município. Então. Não a questão querer falar assim, ser melhor do que Pedro Gomes. Não, mas não. Quando eu faço essa reflexão da ser referência, é assim, fazer essa reflexão no município para que todo mundo entenda que para a gente ser referência não é simples. A gente precisa estar muito articulado, trabalhar junto, direcionar esforços, direcionar recursos e ter um bom planejamento. Então a gente precisa ser, porque nós somos aqui promotores, né? A gente aqui é multiplicador. A gente vem, discute, se articula, aí vocês voltam para o território e promovem essas discussões em nível territorial. Então vocês vão dar uma devolutiva do mapa estratégico para vocês. Então vocês fazerem essa reflexão. Nós estabelecemos como visão de futuro ser referência. Ser referência não é fácil. Olha o peso dessa palavra. Para eu ser referência, eu preciso fazer o quê? Que nem a gente estava fazendo aqui reflexão com ela agora. Para eu ser referência em gestão democrática, o que eu preciso fazer? Você está entendendo? Para eu ser referência em assistência, então, assim, muito do nosso planejamento, dos nossos objetivos e metas, já começam a ganhar forma quando eu faço essa reflexão. O que é preciso para eu ser referência em gestão democrática? Para ser referência em gestão democrática, eu preciso avançar nisso e avançar nisso. Então, isso já tem que estar contemplado. O que é preciso para eu ser referência de micro em atendimento? Ou para eu ser referência em assistência? Para ser referência, o que a assistência promove? Isto. Para ser referência em assistência, eu preciso ter minimamente atender estes critérios, entendeu? Então, o meu planejamento já começa a ganhar forma a partir daí. Porque esta é a minha visão de futuro. É aonde eu quero chegar. É como eu quero ser reconhecido. É para onde eu quero caminhar. Certo? É 11h30? A gente faz um intervalo até 1h30 para o almoço e retoma às 13h30, pode ser? Então tá bom. Obrigada. Eu acho que tocou no celular. Sério? Ah, você tá brincando.